Próxima mesa talvez seja o meu segundo assunto favorito do Iniciativa Crossover 3. Eu infelizmente não vou participar porque haja pique. É sobre ficção científica e fantasia. Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Star Wars, Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, dependendo se você tem menos do que 21 anos. Mas por quê? Tá, Jon Snow tá de volta, todo mundo quer discutir isso, beleza, legal. Mas por que são esses dois gêneros que sempre conseguem imaginar o que a gente não consegue fazer como sociedade, né? A Era Medieval não era exatamente o melhor lugar do mundo para ser mulher, mas mesmo assim, o George Martin consegue criar personagens fascinantes. O Star Trek, no meio da Guerra Fria, fez uma embarcação que tinha um russo e um americano trabalhando juntos. Inclusive mostrou o primeiro beijo racial da história da televisão. Então, é sempre campo fértil. E para discutir esse assunto, a gente vai trazer algumas pessoas muito especiais. Vamos ver aquela vinhetinha? Thiago Lira, do Tigre no Cinema, substituindo Fábio Fernandes. A nossa querida Karina Bernardino, editora-chefe e revisora e minha torturadora pessoal da Freak Pop. É o aparentemente não sei usar vírgulas. Não, você não sabe mesmo. O nosso gigantesco e queridíssimo mentor. Eu não sou tão grande assim, gente. Tudo bem, eu tô carente. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e não é só porque eu simpatizo por causa da situação capilar, Rafael Tofo, do Humanoides. E o Rodrigo Baldin, o meu sócio, né? Está pronto? Sim, senhor. Está pronto? Então. Achei que ele ia fazer alguma piada e eu ia chamar o pai dele agora. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Para ninguém dizer que a gente combinou isso aqui há muito tempo, esse tema aqui dá muito assunto para a gente. Então, o Reino Unido acabou de optar pela saída da União Europeia. Ficção científica e fantasia já vem abordando esse tema em outras coisas. Né? Essa história de separatismo e identidade cultural própria, essa incapacidade de uma determinada cultura ou de um determinado grupo político de se entender com outras culturas ou determinados grupos políticos, é uma história tão velha quanto o mundo. Se você parar para pensar, a primeira referência que a gente tem desse assunto é a Ilíada. O que é a Ilíada? Um dos primeiros... Ilíada de Camões. A Ilíada, isso, muito bom. Já sabemos como você foi nas aulas de português do colégio. A Ilíada é o primeiro texto que fala sobre culturas se jogando sobre outras culturas por intenções políticas, por questões de separatismo, Troia versus gregos, gregos versus Troia, e por aí vai. Mais recentemente, já que o tópico aqui é ficção científica, na parte da literatura, praticamente todos os grandes autores do século XX, aí, desde Asimov, Clarke, Philip K. Dick, todos eles, de alguma forma, trabalharam questões relacionadas à política. A gente estava comentando, um dos grandes livros que fala sobre essa questão de separatismo e identidade cultural, acho que a gente pode citar, é, por exemplo, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que trata de uma realidade alternativa onde os nazistas e os japoneses venceram a Segunda Guerra e eles dividem o mundo. E toda a trama gira em torno do que teria acontecido com a cultura do século XX se eles tivessem vencido. E o que o Philip K. Dick diz para nós? O que teria acontecido? Absolutamente nada. E bem interessante isso aí, porque no livro tem um outro livro proibido, que é um livro de ficção dentro do Homem do Castelo Alto, onde ele conta a história verdadeira. Né? Que, na verdade, é uma história de ficção dentro daquele universo. É uma história de ficção dentro daquele universo, fazendo justamente o que a gente está querendo fazer aqui. Dizer como que a ficção científica e a fantasia quebra primeiro esses paradigmas, porque eu entendo que
na realidade, falta maturidade para a gente discutir alguns assuntos, né? E aí, se a gente for... eu, durante muito tempo, escrevi uma coluna na Sci-Fi News, que era, digamos assim, a minha opinião a respeito do que estava acontecendo no mundo, no Brasil, etc., via ficção científica. Então, eu pegava alguma coisa da ficção científica e falava, está vendo como isso está acontecendo? É que nem uma vez eu fui entrevistado sobre o episódio 1, né, num programa da TV Cultura, e é um programa infantil ou jovem, né? E alguém me perguntou, mas você acha que isso tem alguma coisa a ver com a realidade? E, na época, o Antônio Carlos Magalhães estava chutando o pau da barraca do Congresso, do governo, etc., etc. Eu falei, se a gente Faz tempo isso. Faz tempo, é. Antônio Carlos Magalhães foi uma pessoa política do passado do Brasil. Isso, tá? explica, por pesquisa, favor. Contextualiza, faz favor. E ele era conhecido como uma eminência parda, que é um termo que diz que assim, o cara fica nas sombras articulando tudo como o imperador, certo? Desculpa, o senador Palpatine no episódio 1. Aí eu falei isso, e algumas pessoas falaram, é verdade, até parece muito, que as pessoas que falaram não eram as crianças, né? Os jovens que estavam lá. Na ficção científica, o que é mais interessante quando você quer quer falar alguma coisa que você não pode falar, você cria situações para que isso aconteça. Então, por exemplo, você quer falar sobre racismo, mas, ao mesmo tempo, você não quer criar uma polêmica por isso. Eu não vou nem falar sobre o beijo da Uhura com o Kirk, não é essa a questão. Mas é um episódio onde tinha um cara fugindo, escapando de uma perseguição, um cara que perseguia ele, tipo Jean Valjean dos Miseráveis, tá? Em que o cara que está perseguindo fala para o Kirk, mas você tem que entender que esse cara é o diabo 4 na nossa civilização. Mas, pô, vocês são iguais. Não, não, não. Ele é preto desse lado e eu sou preto desse outro lado. Uma sutileza idiota. E se você transportar para uma outra coisa, por exemplo, recentemente tem 2 séries que falam mais ou menos disso, e que estão dentro do próprio país. Jericó, que teve uma temporada e meia, 25 bombas nucleares explodem no território americano, ninguém sabe o que aconteceu, mas divide o país entre os que querem sobreviver e aqueles que querem matar para sobreviver. Por que isso aconteceu? Bem no final da série você consegue descobrir. E outro é o Revolution, que aconteceu uma catástrofe genérica, né, generalizada no mundo, nenhum equipamento eletrônico funciona, mas alguém sabe por que isso aconteceu. E cria uma divisão entre ou você está do nosso lado ou você não está do lado de ninguém. O que me deixa muito triste é de saber que o John Cleese, do Monty Python, com toda aquela anarquia da comédia que eles fizeram, é o cara um dos mais conservadores e voltou para a saída da Inglaterra de lá. Mas você sabe, essa questão do voto do Cleese, eu até aproveito, é impressionante. E a literatura, já que esse é o nosso foco aqui, ela já tinha lido essa situação histórica e social de que, quando você passa por problemas econômicos, quando você passa por problemas políticos, a primeira reação de quase todas as populações do mundo é se separar. Então, você elimina aqueles que são diferentes, porque o que é diferente é o problema. E, cara, a gente já tinha visto isso na Revolução dos Bichos, do Orwell. Exatamente o que ele tinha dito. Ele leu essa situação com perfeição. Né? A gente até ia falar do 1984 daqui a pouco, mas eu já puxo o Orwell agora. O Orwell já tinha dito isso para a gente. Quem leu A Revolução dos Bichos sabe que ele estava demonstrando para nós exatamente isso. Quando você vê um grupo como um problema, esse grupo necessariamente se torna um problema. E como você elimina o problema? Separando ele. Você elimina o grupo. Ou cria uma comissão para estudar o grupo. Aí é maravilhoso. Ou cria uma comissão para estudar o grupo. Exatamente. Então, assim, a literatura de ficção... Ou também, usando essa mesma analogia, para quem gosta de quadrinhos, o Maus, também do Art Spiegelman, faz uma tremenda analogia entre gatos e ratos, aquela brincadeira metafórica, justamente nesse contexto, estabelecendo esse princípio metafórico de gatos e ratos como a diferença de como cada grupo se vê e da incapacidade desses grupos de tolerarem ou mesmo de entenderem uns aos outros. Porque o maior temor desses grandes, como você falou agora, dos ACM da vida, esses senadores palpatines espalhados pelo mundo, que a gente sabe muito bem que não existem só aqui, existe em qualquer parte do mundo, o grande temor desse tipo de líder é que as pessoas entendam que elas podem, e principalmente que elas devem, conviver e que juntas elas são mais fortes. Esse tipo de líder, ele se alimenta
desse tipo de situação, desse separatismo, dessa segregação, dessa discriminação. O maior temor desse tipo de líder é a ideia de que um povo pode e deve conviver junto. Orwell, Spiegelman e um monte de autores durante todo o século XX já disseram, já leram, já explicaram isso mastigadinho para a gente. Exatamente. E isso vem, a ficção, a literatura fantasiosa, ela vem para ensinar a gente. Você lê num livro que está toda uma distopia, está todo mundo separado. Vamos colocar um boom adolescente que teve agora há pouco, os Jogos Vorazes. Você separou o mundo em 12, 13 distritos e vai colocar um contra o outro. Você lê aquilo e acha um absurdo, mas a gente faz isso na vida real. Então é mais para doutrinar a gente, para ensinar a gente. Se a gente está achando que é errado, por que a gente faz na vida real? Então vamos parar de fazer, vamos interagir, em vez de segregar, vamos unir. E isso essa ficção, ela vem muito para isso também. Ela usa das analogias para ensinar a gente. A gente acaba absorvendo, porque entende ler, fica revoltado com as situações que acontecem, mas a gente continua reproduzindo. Por isso que a gente vai continuar vendo, e a ficção, a fantasia, ela prevê tantas coisas ainda, porque é um estudo do comportamento humano. Vocês lembram de exemplos? Por exemplo, a gente falou lá atrás sobre o Star Trek Deep Space Nine, que é uma clara alusão ao conflito de Israel e Palestina. Exatamente. Alguém viu Deep Space Nine? Quer dizer, Jornada das Estrelas, A Nova Missão, DS9, que os caras inventam nome pra caramba enquanto devia ser simples. Né? A Federação arrenda uma estação espacial que era dos cardassianos, que é um povo mais ou menos reptílico. Aliás, eles fazem uns ovos adorei muito bom. E vivos, tá? Só para deixar isso claro. E tem os bajorianos, que são uma civilização um pouco mais filosófica, mais religiosa. Óbvio que mesmo quando você está em cima dessa civilização, tentando extirpar qualquer tipo de resistência, vai ter a resistência. Então, o conflito entre os dois é muito parecido com o que aconteceu. E aí, quando você fala de Palestina e Israel, né, é uma forma sutil de você dizer o seguinte: olha, existe esse conflito, mas existe a possibilidade de ter paz. Ou, vamos colocar na própria Grã-Bretanha. Né? Hoje, a Irlanda e a Escócia querem sair da Grã-Bretanha, porque um dos motivos para eles não ficarem enchendo o saco da rainha, olha, em relação à independência dos dois países, é porque eles sabiam que iam estar na Comunidade Econômica Europeia. Tá? Então, já tem essas coisas que estão acontecendo hoje, que a gente já viu na ficção científica, e ainda vai ver, porque acho que deve ter muita coisa na ficção e na fantasia. É um momento que você tem que parar e falar assim: peraí, eu já vi esse negócio acontecendo. Eu lembro de ter isso acontecido numa história em quadrinho, num livro, mas está acontecendo agora. Né? E esse lance da Inglaterra é tipicamente... a minha comparação é de um outro filme, que não tem nada a ver, que é assim, Logan's Run, Fuga no século 23. Você só pode viver até 30 anos. Aos 30 anos, você entra num lugar e você vai renovar as suas energias. Na realidade, está sendo eliminado, porque aquela civilização tem que ser contida. Ela não pode crescer mais do que um determinado número de pessoas. Que eu acho que é o que está acontecendo hoje na Europa, de modo geral. Né? Aliás, essa analogia que você fez do DS9 é muito boa, porque você lembra que a confusão toda em torno da estação cardassiana começa, não é porque eles têm interesse naquela base, porque ela é bonita, porque afinal de contas quem assistiu o DS9 sabe que o senso de moda dos cardassianos é no mínimo questionável. Eu não fico bem de cinza metálico, eu não sei vocês, eu não curto muito rolê de armadura. E aquele negócio, aquele picão aqui. Espinhos também, eu já passei da minha fase heavy metal, não sei vocês, se vocês ainda curtem, é muito razoável, não é o meu estilo. Né? Mas a treta toda em torno da estação cardassiana começa, não é pela estação e não é por Bajor, que é o planeta dos bajorianos. É por causa do buraco negro que tem do lado do planeta Bajor, que é um único buraco negro estável conhecido em toda a galáxia conhecida pela Federação. E aquilo ali, vocês vão perguntar, por que eu estou falando disso? Porque aquilo ali é disputado à tapa por todas as civilizações que estão ali dentro daquele universo do Star Trek. A gente pode dar spoiler, né? Essa é uma série bem antiga, a gente pode falar. Já são, Deep Space Nine é do começo dos anos 90. E o grande barato que eu acho sensacional desse conflito de Cardassia e Bajor
é que o que sai do buraco negro ali é uma civilização muito mais poderosa do que os dois. Então, É o domínio. É os domínios, é. Então, é bem por aí, né? Então, É uma puta tem um conflito analogia. local, daqui a pouco chega uma superpotência e Assim, não, esmaga. vê o que aconteceu nos últimos, sei lá, 30 anos no Oriente Médio, né? Aí a Rússia invade o Afeganistão, toma um pau dos afegãos e saem de lá. Os Estados Unidos vai para o Afeganistão, toma um pau, ainda estão lá por enquanto, né? Mas por quê? Porque você não pode invadir uma cultura. E por mais bizarra que ela tenha, alguns conceitos que você fica questionando, e a gente questiona, eu não tenho nada... Eu adoro Porta dos Fundos, quando aquelas moças todas vestidas de talibã e falam que o pretinho básico ainda funciona. É louco. Quer dizer, sei lá, é religioso, mas eu não vou discutir religião. Mas estamos falando de política, né? Com a ficção e a fantasia abordando política, mas não é só isso. Questões como direito das mulheres, igualdade racial e tudo isso está presente em outras obras. Tiago, Star Wars, personagens femininas fortes vindo aí, papo da outra mesa, mas está dentro dessa quebra de paradigma. Está finalmente acontecendo, né? E eu acho que é mais perturbador, na verdade, quando a gente vê as reações contrárias sobre isso, sabe? A gente reclamando em fórum, tudo bem, você pode falar que é um puta do mimimi e tal, uma puta reclamação, mas isso preocupa às vezes. Será que eu fico pensando assim, quando a mensagem é um tanto óbvia, e mesmo assim a pessoa não entende, eu fico pensando assim, pô, será que qual que é a abordagem então, além dessa obviedade? Eu vou pegar um pouco mais, um exemplo um pouco atrás lá da ficção científica também, de Planeta dos Macacos. Para mim, Planeta dos Macacos é uma coisa muito óbvia falando sobre racismo e tal, mas ainda assim as pessoas não entendem. Se vai pegar um pouquinho mais atrás, a gente vai pegar, sei lá, Vampiros de Almas, a versão original de 56, certo? 56, 58, que tem... aquilo para mim já não é tão óbvio, mas o diretor ele era um cara de extrema direita. E Don Siegel. Don Siegel, exatamente. E aí ele tem uma cena muito marcante, né, que a câmera fica embaixo, eles ficam falando assim, não, eles já estão entre nós, não sei o que, é uma cena muito marcante assim, daquele cinema preto e branco. E aí, assim, eu fico um pouco preocupado mesmo, ainda com essa... A gente tem que ficar batendo nessas teclas toda hora a gente está um pouco empacado nisso. Me preocupa um pouco. Eu Sou a Lenda. Todo mundo viu Eu Sou a Lenda, né? Não essa versão débil mental. Exato, mas... O livro é maravilhoso. Leiam o livro, sim. Leiam o livro. Eu li o livro do Richard Matheson. Para entender, inclusive... A coisa mais importante o título do livro do não está na adaptação. A coisa mais importante, que O título. Exato. O título. Mas esse livro já teve 3 adaptações, né? Eu não vi as anteriores. Não sei se aborda O o Mortos que Matam com o Vincent Price, depois tem o Omega Man com o Charlton Heston e agora esse daí. Todos eles falham, eu acho. Assim, apesar com o Vincent Price ser bem legal em relação a isso. Um pouco mais próximo. Dentro dessa, eu quero puxar já que você falou de Star Wars, uma coisa assim que é interessante, né? Nesse mundo politicamente correto, quando você pega e vê o primeiro teaser do novo filme, e a primeira coisa que acontece é o Stormtrooper levantar no meio do deserto, você fala assim, aquele é um afrodescendente. Por que ele está ali? E a polêmica em torno disso. E a polêmica Por que em ele torno é disso. negro? Agora, você não consegue... Aí é o tal negócio como você faz as coisas funcionarem. Eu assisti o filme já 5 vezes. Tá? 4 no cinema e 1 em casa em DVD, porque eu queria ver a versão dublada. E nada me tira da cabeça uma coisa brilhante. Espera só um minuto. Por quê? Eu acho que eu precisava estudar Veja a palestra metaforicamente. Eu precisava vir para essa palestra aqui. Tem uma frase que o Finn fala que é assim, que revela por que ele está ali, né? Que é uma coisa que a gente fala da ficção e fala do dia de hoje. O Finn fala assim, eu me alistei nesse negócio porque eu queria sair da vida que eu levava. Tá? Quer dizer, eu fui obrigado a ficar fazendo isso para sair da vida que eu levava. E aí você tira esse contexto e assiste lá Beasts of War, é isso? Beasts of No Nation. Beasts of No Nation, e você entende essa frase agora. Espera aí, ele saiu de uma situação de nhaca, de pobreza, etc. Ele foi para o exército, o pior exército que podia, porque os caras não estavam recrutando, estavam Que, pegando. na verdade, era o menos pior na vida dele. Exatamente. E aí, de repente, ele se toca, espera aí,
Os caras estão matando inocente. Isso aí não é para isso que eu vim para cá. Que é o que acontece no dia a dia quando essas tribos que ficam guerreando lá no... Isso aqui que eu achei interessante também no novo Independence Day. O mundo inteiro está unido, menos numa parte da África. Né? Porque a África costuma ser sempre esquecida. Né? Eu vendo isso aí, eu falei, é isso. Para quem não viu o Independence Day ainda, não é um grande spoiler, mas eles encontram uma tribo africana que é meio que para eles a guerra não acabou na mesma hora, naquele 4 de julho. Eles continuaram guerreando com uma horda alienígena por muito tempo e parece que os outros países ali, aquela grande união, não se interessou muito em ajudá-los. É né? africano, deixa eles resolverem lá. Resolve. E é o que acontece, quer dizer, você entende essas coisas que acontecem na ficção científica. Mas aí que tá, você não precisa criar polêmica em cima disso. Você tem que criar uma realidade que a pessoa vá assistir porque é legal. Mas olha que legal, a maneira que o autor estrutura a história dele, por exemplo, como ele vai apresentar o personagem Finn, que ele apresenta de sopetão, já no trailer, ele pega pelo pescoço a reação do público que vai ser racista, que vai ser... Sim, a Sim, metade dos porque Estados Unidos ali no de meião. sopetão. Veja só, em Game of Thrones, há duas personagens extremamente violentas. Tá? Duas personagens, tem o elenco Acho que todo. todos eles são extremamente Mas, violentos. duas personagens Nenhum que eu vou se salva. citar. A Arya e a Cersei. O público vibra cada vez que aquela criança Arya mata alguém, mas quando a Cersei faz alguma coisa, ela é desgraçada. Por que isso acontece, na minha opinião? A gente falou bastante isso no crossover anterior. É a maneira que o personagem é construído e apresentado. A primeira vez que a gente vê a Cersei, ela está transando com o irmão e joga uma criança da torre. Ninguém vai gostar dessa personagem, nunca mais, mesmo depois que a gente descobre que ela era estuprada pelo marido bêbado todas as noites, que ela não pôde casar com quem ela queria, foi moeda de troca numa traição, numa guerra, etc, etc. E a Arya, a gente viu a separação dos pais, dos irmãos, a loba desaparecer, a gente começa a criar ali aquela empatia, e aí, quando aquela menina vira uma assassina, todo mundo comemora. Isso é a fantasia dizendo alguma coisa para a gente. Sim, a maneira que apresenta o personagem, a nossa reação como espectador, como público, os nossos preconceitos vindo para... A fantasia, ela é um laboratório de como as reações humanas são desenvolvidas, na verdade. Porque é muito fácil. Vamos colocar a questão do negro no filme, vamos colocar uma criança matando. Qual é a nossa realidade hoje? Quantas vezes a gente não vê na internet um vídeo lá do Oriente Médio de uma criança matando outra pessoa, uma passagem, você agora já não é mais uma criança, você é um homem porque você matou. É o que acontece. O Finn ser negro e ter toda aquela polêmica a respeito. Porque ele é um Stormtrooper, ele não pode ser negro. O que a gente não enfrenta o racismo hoje no dia a dia? Então, a gente tem várias emoções que são colocadas na ficção, que elas são um espelho da nossa realidade, de uma forma assim, literalmente um espelho para a gente ver o que está acontecendo e discutir. No próprio Game of Thrones, a forma como a Cersei foi... É Cersei ou Cersei? Eu nunca entendo. Você que sabe. Ai, gente, então vai virar Cersei para mim. A forma como ela é construída, depois você explica que ela foi... desde criança, pelo que eu entendi, gente, eu não assisto Game of Thrones, pode me crucificar. Da forma como ela foi abusada, da forma como a personagem foi construída. Isso se reflete muito hoje, como a mulher está sendo vista hoje. Quantos casos não tem de estupro em que a mulher é a vítima e acaba sendo a vilã da história? Não, vamos revitimizar ela. E a Cersei, ela é revitimizada a cada vez, porque ela assume o papel como vilã, como nós mulheres assumimos o papel como vilãs, como as culpadas na nossa realidade, por causa de uma roupa que a gente vestiu, porque a gente estava andando sozinha. Gente, que pecado, andar sozinha. Porque nós temos um gênero, e a Cersei, ela é condenada pelo seu gênero. E todo mundo fala assim, realmente, ela é vilã porque ela fez tudo, mas como que ela chegou nesse patamar? A famosa cena do estupro no livro, na verdade, não foi um estupro, foi consensual, né? Então, só que a cena ela é bem construída, e acho que Game of Thrones acabou jogando mais a questão do estupro mesmo, um pouco mais latente isso. Essa questão do parágono da figura feminina na cultura pop, quem quer falar disso tem que conhecer a história e os primeiros anos de publicação da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma das personagens mais injustiçadas
da história da cultura pop do século XX. Porque ela foi criada de caso pensado... Vejam a situação. Gente. Ela foi criada de caso pensado por um psicólogo, psiquiatra, que era um feminista, tá? Ele valorizava a independência da mulher. Isso nos anos 40, tá, gente? Primeira edição da Mulher Maravilha, 1941. Ele valorizava a figura feminina numa época em que a mulher era a mobília da cozinha, tá? Ele criou uma mulher forte, independente, que lutava contra supervilões, etc, etc, etc. O que aconteceu com a Mulher Maravilha? Ela foi atacada pelas sufragistas porque ela foi criada por um homem. Ela era odiada pelos homens porque ela era uma mulher forte e independente. Ela era um personagem de quadrinhos e ninguém que era criança, ninguém levava a Amarra sério. isso com a cena do estupro aqui. A Cersei, ela transa com o Jaime dentro do septo, do lado do filho que foi assassinado no dia do casamento dele, e aí você tem a coisa da religião que é muito forte ali também, né? E o único problema da cena foi o ato. Assim, O ato. no livro isso é muito mais leve. Eu estou de acordo que exageraram, acho que não deveria... Mas a cena ela é errada inteira, mas a única coisa que nós falamos é do ato sexual. Então, assim, eu acho que também é outro teste para mostrar, tá vendo? A gente não olha tudo que está errado dentro daquela cena. Nós só olhamos particularidades, mas o todo ninguém olha. E é Aquilo isso que que, tá em voga. eles vêm para desafiar a gente. Pois A é, maior porque parte da própria literatura, e até Existe mais essa hoje. apropriação, né? Isso. Por que está tanto um boom hoje de distopias? Chega uma hora que você fala, não aguento mais ter uma distopia. Caramba, Maze Runner, Jogos Vorazes, Quintal. Divergente, Na e é sempre televisão, voltado para Colony. adolescente, porque é para tentar pegar da base. Olha, você está lá cheio de hormônio, eu sei que é difícil, você quer julgar, você quer brigar, você quer ter a sua opinião, mas vamos pegar lá na base, vamos tentar ensinar de que é feio, de que não é, vamos evoluir direitinho e não involuir. Mas é complicado, porque, de repente, eu tenho uma pessoa com uma mente prodigiosa que acha que nós temos que tirar a parte da Dona Benta, do Sítio de Pica-Pau Amarelo, porque o jeito que ela conversa, do jeito que a Emília fala com ela é pejorativo. Meu Deus, tem 150 anos aquela história. Isso, a gente tem que entender o Revisionismo contexto histórico histórico. é um Sim, porre. o pessoal que quer a proibição do Monteiro Lobato, porque diz que o cara era racista e tudo mais. Mas tem uma coisa, você está falando de literatura de fantasia. Desculpa, só para te interromper. Claro. Te interrompi. Já. Assim, Já foi. Não é, você está falando de hoje em relação a Monteiro Lobato. Mas nos anos 80, uma ministra da Educação queria tirar o Chico Bento, porque ele falava uai, nós vai, nós fumo. Pô, o que é isso, né? Você imagina, Queria então, matar o você imagina- regional. Gente, a palavra tá difícil isso aí, regionalismo brasileiro. Porque, na verdade, é cultura. Pois é, Independente. esse Você está americano se tirando o preocupa Nordeste com da isso. gente, o caipira. Imagina, a gente nunca mais ia ouvir a Dona Irã Barbosa, né? Não, e a gente só ia escutar a novela das 8 da Globo, todo mundo pois falando... Mas você está falando da literatura de fantasia e essa questão da apropriação. Acho que o caso mais conhecido é o do prefácio do Senhor dos Anéis. Sim. Quem leu o prefácio do Senhor dos Anéis, tem lá uma coisa que é muito interessante. O Tolkien diz da maneira mais explícita possível: este livro não é uma alegoria para a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Ele não é. É um mundo à parte, gente. Não, É um não mundo à confunde. parte, blá, 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 etc. e tal. O Senhor dos Anéis entrou para a história como uma das maiores alegorias da Segunda Guerra Mundial já escritas. Porque é do ser humano traçar paralelo. A gente traça um paralelo, não tem jeito. Então, o universo do Senhor dos Anéis começou a se desenvolver na mente do Tolkien na década de 10. Ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi para a Primeira Guerra. Ele lutou na Primeira Guerra. Por que muita gente discorda do próprio autor do livro? Porque ele coloca ali a figura... Quando perguntado, inclusive, assim, se o Tolkien se identificava com algum dos personagens da obra dele, ele dizia que era o Faramir. Faramir de Gondor. Dizia que era ele no livro. Só que quando você lê o livro, Tolkien, ele era assim, na vida real, Tolkien foi um soldado, ele lutou na Primeira Guerra, ele contraiu febre das trincheiras, ele conseguiu sobreviver à Segunda Guerra, ele perdeu todos os amigos dele. Tá? Ele perdeu tudo na vida dele na Primeira Guerra. Quando ele escreve O Senhor dos Anéis, e ele escreve toda aquela sofrência do Frodo, do Condado até Mordor, aquela desgraça toda, e aquela vontade de ceder ao mal no mundo, que é representado pela figura do Gollum no final, aquela disputa do anel, etc. e tal.
Tolkien está se colocando no Frodo, porque ele sofreu aquilo. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque quem leu O Senhor dos Anéis acha impossível concordar com o próprio autor do livro e dizer que aquilo não é uma alegoria. Na verdade, aquilo mostra os conflitos do ser humano. É a luta que a gente sempre tem. Eu vou pro mal. Gente, é tão mais fácil ser mal do que ser bom. E ele coloca esse conflito de que não é uma guerra, é o ser humano, na verdade. A guerra foi só. E mais do que isso também. O Senhor dos Anéis ele é uma tremenda. Assim, dá para a gente fazer uma mesa só sobre o Senhor dos Anéis, porque, por exemplo, apesar de ser um tremendo humanista, defensor, sabe, era um ecologista e por aí vai, hoje tem muita gente que critica Tolkien, por quê? Porque não existem mulheres fortes no Senhor dos Anéis. A despeito de quem se deu ao trabalho de pegar contos inacabados, o Silmarillion, conhece a história dos Noldor, conhece a história de Galadriel inteira, fala, meu, quem sabe quem é Galadriel sabe que o que aparece no filme do Senhor dos Anéis inteiro, a personagem mais poderosa é aquela mulher. É que, na verdade, a maior parte das pessoas pega mais o filme, eu acho. Pelo menos das pessoas que eu converso. Você ler o livro. Gente, o livro é muito chato. Até o filme, 3 horas, para. Não teve o cuidado de realmente analisar. E o filme, uma discussão hollywoodiana até, o papel da mulher, que a gente vai falar nos painéis seguintes, o papel da mulher ele fica um pouco eclipsado. E isso não é tão desenvolvido no filme. E acaba... Senhor dos Anéis, hoje em dia, se você perguntar, é o filme. Quantas pessoas realmente... Gente, alguém aqui realmente leu a trilogia do Senhor dos Anéis? Foi... Até que tem bastante gente, já estou feliz, estou bem. Mas podia ser... É isso, obrigada, agora eu enxergo. Tá? Tem público feminino. Poderíamos ter mais mãozinhas levantadas. Mas, Foram poucas. Quem viu o filme? O filme Olha isso, olha a proporção. No fim, o Gollum morre. Olha, o livro spoiler. tem mais de 70 anos, não é mais spoiler, eu acho que os filmes têm mais de 10. Eu vou dizer uma pergunta ali. Eu queria fazer um comentário. Diga lá, querida. Eu acho que uma das coisas que faz as pessoas não verem a Galadriel como uma das personagens mais poderosas, assistindo o filme ou lendo o livro, é que a Galadriel, no livro do Senhor dos Anéis, ela parece mais passiva, apesar de ser absurdamente poderosa. Ela não é uma Elwin que vai pra batalha e que vai, matar o Rebus de Angmar. Então, as pessoas têm um problema de verem mulheres como fortes quando elas não são masculinizadas ou quando elas não são guerreiras. Para uma mulher ser forte, ela tem que ser uma guerreira, ela tem que ser uma lutadora, ela não pode ser, a cabeça do negócio, que é o caso da Galadriel. Se você pegar o background da Galadriel, tudo bem, ela competia como os homens, né, em Valinor. Se você for pegar pelo outro nome dela, o outro nome élfico dela, que se traduz como donzela homem e tudo mais, tudo bem, ela tem esse background, mas no Senhor dos Anéis, ela é absurdamente poderosa sem levantar um músculo. E as pessoas têm um problema de ver isso com as mulheres. Não, você tem que ser masculinizada, sei lá, forte, badass. Isso é algo interessante, porque assim, no universo do Tolkien, poder, nossa, Tolkien é genial, gente, porque assim, ele mostra para nós claramente, ele tem os 2 senhores do escuro, Morgoth, ele tem o Sauron, e eles são aqueles caras que constroem máquinas de guerra e corrompem raças inteiras. Para quem não sabe, os orcs são versões corrompidas dos elfos lá no início da cosmogonia do Silmarillion. Não vou assistir mais. Sinto muito, tá? Sorry. Desculpa. Não assista uma possível série do Silmarillion. Então, assim, o poder que ele demonstra, quando a gente lê as sagas tolkienianas, parece que quem tem o poder é realmente os caras maus. Mas não é. O Tolkien ele nos diz claramente, o verdadeiro poder ele é sutil. O verdadeiro poder ele está na vida, ele está na luz. A Galadriel ela é uma personagem extremamente poderosa e ela parece passiva, mas a mera presença dela mexe. As pessoas vão atrás dela. Vocês falaram duas coisas que me parecem algo bem de estratégia narrativa do Tolkien também, que eu saquei agora na conversa. Você falou sobre o Frodo ser tentado constantemente para ceder ao mal, né? E a Galadriel tentada constantemente de usar o poder dela. Tanto que tem uma hora que ela quando ela vê o anel, ela despiroca lá. E tanto que ela fala, passei no meu teste. Você a Munhadrel. Parece que conhece bastante, me corrija se eu estiver errada. Continua o Galadriel. Que fala que é a Munhadrel. Eu não acho que ela seja... Não, mas isso é constante. O Aragorn também segura o tempo todo aquela coisa. Tudo bem que tem a jornada do herói no meio, lá, mas aquela coisa dele se tornar o rei, ele vai até o último. Então, todos esses personagens, eles estão sempre no limite daquilo que... Sim, até mesmo o próprio Boromir, que ele acaba cedendo e ele pede desculpas. Ele está lá morrendo, ele pede desculpas. Mas ele mostra, na verdade, como
a gente, você conseguiria resistir? Alguém aqui conseguiria resistir Olha, a última vez que eu daquela enfrentei forma? orcs na minha vida, deixa eu ver, foi Constantemente. Olha, no século XII. Né? Mas eu não acho que isso seja um pensamento genérico, tá? Quando eu vi, eu assisti 2 versões do Senhor dos Anéis, tá? Não a versão estendida. O desenho. O desenho desenho. animado. Ah, sabia. Eu desenho. Naquela época, 1979, quando eu assisti, eu falei, Cacilda, onde é que tem esse... Eu quero ela para mim. Porque eu achava ela poderosa. Eu queria a Ela é- Kate Blanchett. assim, pra dá mim. pra fazer E além do que, tem a Kate... Kate Blanchett. Qual? Kate Blanchett. Eu ia falar Winslet, mas É uma Kate. tá tudo ali. As Kates. Blanchett. A Kate, ela não só passa a mesmo poder de não ser passiva, talvez eu não sei por que algumas pessoas acharem que ela fosse passiva, mas no pequeno diálogo que ela tem com o Frodo E ela nem abre a boca, é É. tudo mentalmente. Ela é Tudo tão na- poderosa que ela Você não precisa nem mostra falar. que, olha, eu digo de assim, é na questão passividade das vai ser- pessoas o acharem que relacionamento as com ela vai mulheres ser têm que complexo. ser badass. É, por exemplo, a Sansa, voltando para Game of Thrones. É. No livro, quando você começa a ler o livro, a maior parte das pessoas fala que tem raiva da Sansa porque ela é a sonsa. Ela não é sonsa, ela foi criada para Pra ser ser mulher. deslumbrada. Ela Mulher foi tem criada para ser preconceito. donzela. Para ser uma donzela, exatamente. E no livro, pelo menos, tipo, tem todas as coisas bizarras que acontecem com ela, que também tem na série. Só que agora, nessa última temporada, tá todo mundo vibrando. Nossa, a Sansa, ela se vingou, ela ficou B10, que não sei o quê. Primeiro, na série eles usaram um recurso narrativo nojento, que foi ela só ficou B10 No depois que foi estuprada. Eu tô ficando nervoso. Ótimo, muito obrigada. O grande X A é única assim, coisa que todo você faz mundo uma que é mulher... frustrado porque finalmente não tem que ficar escutando spoiler de quem lê o raio do livro. Ai, O você livro sabe nem que vai ter chegou o nessa Casamento parte, Vermelho? o livro parou A Sansa vai antes. ser violentada. Eu não Você não quero sabe saber o que disso, eu não aconteceu, li. mas, Eu vi o tipo- seriado. Aí, Não, pronto. mas tipo, Agora eu tô calmo. eu não E falei me nada desce que no peito, eu não entendeu? falei nada que não apareceu na série. A série mostrou mais coisa do que até o livro. Tipo, eu parei na metade do último que lançou. Porque ele me deixou nervosa, então ele tá de castigo embaixo da cama. Enfim. Eu ponho livros de castigo, acontece. É a vida. Eu achei que na série isso ficou muito... Eu fiquei muito brava com isso, porque eles Assistiu usam o último esse episódio? recurso... Não, eles usam do recurso narrativo de que a Sansa só começa a ficar forte depois que ela sofre um estupro. Porque é uma coisa que... isso faz mulheres ficarem fortes. Não, cara, isso fode a sua vida. Não, eu não. Tipo, isso é toda uma bizarro. circun- E eles do fizeram que eu- isso na série, que foi uma coisa que Na rolou uma série, baita eu acho que é o discussão. contrário. Eu Seria tô- óbvio ela ser pisoteada. Porque ela não tem esse negócio. Ela só consegue ter um pouco mais de clareza do que ela está fazendo, do que ela está sofrendo, quando ela é resgatada. Até então ela é uma patsa. Ô, Paulo, Negócio- Mas eu vou- quantas personagens elas não precisam ser... Elas precisam daquele baque para virar outra coisa. É como se fosse... É a típica jornada do herói, que ele precisa ter o desafio. Só que eu não sei Pra ele porque conseguir. em várias E- coisas da cultura pop eles colocam como grande desafio que uma mulher tem que superar. É o fato dela ser exatamente. estuprada. Mas Isso, justamente exatamente. é isso que acontece A jornada- na realidade. a jornada Não, mas do- não é a única Entendeu? coisa que Mas faz eu uma acho mulher que isso- tipo, quebrar um paradigma, quebrar uma barreira ou ser forte. Na verdade, você colocar isso como tipo, a mulher vai começar a ser forte ou começar a jornada dela depois de sofrer isso, como uma coisa que você mostra para as pessoas. Tá vendo? Se você fizer isso com uma mulher, ela vai ficar melhor. Mas olha o que Exatamente, aconteceu com a pode- Mulher Maravilha. infelizmente. Olha o exemplo, Também- ele deu um exemplo claro disso. Então, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando, porque... Eu não. Isso é problema seu. Aliás, eu tenho um polêmica. negócio que eu tô... Então, não, eu tenho um negócio para te xingar desde o ano passado, aliás, eu preciso daqui a pouco... Sherlock Holmes de novo? Sim, com certeza. Daqui a pouco eu vou te xingar. Mas eu concordo plenamente, porque a jornada do herói, para quem leu o livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, ou a própria jornada do herói, o herói ele sempre vai enfrentar um desafio que testa a resiliência, a força mental, a força física, estabelece algum desafio que vai fazer com que ele se desenvolva de alguma forma para conseguir se superar e chegar ao final da sua jornada. Para os heróis masculinos, isso é sempre um teste de força, confrontar um grande inimigo. Na literatura de fantasia, são monstros, são orques, são E a dragões. mulher é algum tipo de violação. Na literatura de ficção científica, são robôs gigantes, é um cara com sérios problemas de pele e um sabre de luz Replicante. vermelho. Então, que vai, mas assim, a mulher vai seja lutar contra ele. violação... Na jornada do herói, que envolve uma personagem feminina forte, o teste, de alguma forma, sempre envolve a sexualidade dela. Não, nem sempre. Envolve a condição feminina. Não é sempre, mas tem. A gente acaba é lembrando com- bem essa, dele. essa violação ela é constante. Vamos pegar, por exemplo,
Gente, a Gina dos livros, não do Harry Potter, não do filme, esquece a Gina do filme, a do livro. Ela começa a mudar a percepção dela quando ela vai para a Câmara Secreta e o Tom Riddle praticamente é um estupro que ele faz. Ele viola a mente dela, ele toma a personalidade dela, isso também é uma violação. E a partir disso, desse baque da jornada do herói, que ela se torna toda aquela personagem badass, que não passaram pro filme. Deixa eu só que a gente tem que fazer o sorteio e tem uma pergunta. Ele vai me xingar. Sim, eu tenho que xingá-lo. Na verdade, eu queria só fazer um ponto quando você falou da Mulher Maravilha ser injustiçada. Ela é injustiçada também pelo autor, porque quando a Mulher Maravilha entrou ela tinha a revista solo dela, tudo bem, mas ela, quando entrou na Sociedade da Justiça, no All-Star, revista All-Star, ela era só uma secretária. Ele 1940. não deixava ela ser um membro honorário. 1943. Você sabe por quê? Bom, tem vários motivos, né? Mas Não, tem vários motivos. Mas ele era possessivo com o personagem, primeira coisa. Ele não deixava ninguém escrever a história além dele. O principal deles foi o motivo que gerou o Comics Code Authority. Explica aí o Comics Code Authority. Tinha um terapeuta, acho que na década de 60, que cismou que o Batman era gay e, portanto, crianças não deveriam ler, então ele criou um monte de regra estúpida. Sedução dos inocentes. Mas, na verdade, esse do terapeuta foi pouco mais à frente. Foi, nos anos 50. Isso. Só que o Masterson passou a carreira dele inteira, inclusive nessa situação em que ele colocou a Mulher Maravilha como secretária da Sociedade da Justiça, para reafirmar a feminilidade dela, porque ele não queria que as pessoas achassem que ela era lésbica, que foi um dos tópicos que esse cara que escreveu A Sedução dos Inocentes usou para censurar os quadrinhos depois dos anos 50. Vamos pro sorteio? E nos anos 50 foi muito legal, porque assim, teve o Você Bate-Cachorro, apontou o pra mim, mas Bate-Cavalo, o não fui eu que Super-Gato. escrevi. Tem um monte de... Que resolveram Não, fazer dizer essa que você é um ficção ser humano científica. horrível Então, você como ele. Então é imagina. a ficção entrando na vida real e a vida real entrando na ficção. Agora, você quer ver, só para finalizar esse Só pra negócio do finalizar. personagem forte. A nova princesa não, a nova personagem do Guerra nas Estrelas, né? Ela é obrigada a tomar uma atitude. Ela não foi violentada nem nada. Ela teve que tomar uma atitude porque ela... primeiro que ela queria sair fora desse lance. Né? Não quero saber... Eu não quero ficar com a espada, eu quero que todo mundo... Eu quero ir embora. Não dá. Tem certas coisas que você, por mais que você resista, por mais que você não queira participar, você é obrigado a escolher. Não tem como escapar. E eu acho que isso é uma evolução da violação, porque nesse caso é uma personagem super forte, polêmica, e ela não precisou ter nada disso, olha. A Mas que continue. jornada do herói da Rey não tem nada a ver com a sexualidade dela, Exatamente, isso é uma com o evolução. gênero dela. É uma pessoa, exatamente. Por que vocês estão aqui? A gente não quer sair daqui. Não, deixa... Vai pra lá, vai pra lá.